gente querida. Alô, Sueli Loureiro. Alô, alô, doutor Luiz Aibinder, né? Doutor Luiz Aibinder hoje tem provavelmente compromisso, não é isso, amigo? Abraço grande. O Adriano César está assistindo, o psicólogo Luiz Aibinder, que participa sempre do nosso programa. A nossa querida Sueli Loureiro, a Eliane Santos também está participando, né? Hoje, então, muito provavelmente estaremos aqui já a caminho do doutor Silvio Provenzano. Bom dia, doutor Silvio. O nosso querido Pedro Carlos, doutor Pedro Carlos, está em Roraima, nesse momento, participando de um seminário importante com professores de matemática. Paulo Barril, um abraço. Eliane Santos, bom dia, amigo Fernando Sérgio, na escuta e compartilhando. Que coisa boa! Muito obrigado aí pelo carinho, né? A Eliane é das mais fiéis ouvintes do nosso programa. Muito obrigado, Eliane. Um abraço para você. Pois é, olha, o doutor Silvio Provenzano vai chegar aqui com a alma em festa e o coração a gargalhar, né? Porque o seu Fluminense deitou e rolou em cima do Nacional Potosí. 3-0 na Sul-Americana, parabéns pelo belo jogo. Oscar Bebo assistindo também, Ricardo Bonifácio, e o Botafogo joga logo mais com o Audax. Juventus 3-1 no Real Madrid, que jogão, hein, gente? Minha Nossa Senhora, olha, lá na Itália, eu sou neto italiano, eu tenho muita simpatia pelo Juventus, né? E quase que repetiu o feito da Roma. A Roma ganhou de 3-0, desclassificou o Barcelona, ninguém esperava, e ontem o Juventus chegou a fazer 3-0 no último minuto e infelizmente houve o pênalti realmente, o que eu achei que o juiz não tinha que ter expulsado o goleirão, o nosso grande goleiro lá da Juventus, que acabou expulso no finalzinho porque reclamou de uma forma veemente. Então ele não tinha que reclamar e acabou tomando o gol porque o goleiro reserva não conseguiu segurar a bola do nosso dedicado Cristiano Ronaldo, que ao longo da partida não fez muita coisa. Foi esforçado, mas não estava no dia muito promissor. Danilo Veras, um abraço. Edu Falasse, outro abraço também. E com isso, o Real perdendo em casa, 3-1, foi classificado. Quer dizer, na sequência, né, do campeonato europeu. Mas de qualquer maneira, Vera Lúcia Pereira Carvalho, um abração. Naldo Lemos, outro abraço, bom dia a todos vocês. Mas de qualquer maneira, eu acho, proporcionalmente, o feito do Juventus pode ser considerado até maior do que o próprio feito da Roma, porque a Roma ganhou de 3-0, mas ganhou em casa. E o Juventus tomou-se de dores porque havia perdido de 3-0 na sua própria casa e quase devolveu, não fosse aquele pênalti, e pênalti a gente sabe que a maior possibilidade fica por conta realmente do nosso, do jogador atacante, né? O goleiro, se por acaso agarrar, fantástico, mas não é a obrigação do goleiro, a obrigação é do atacante fazer o gol, né? Aliás, sim a obrigação se o goleiro puder agarrar. De qualquer maneira, jogaço de bola, fantástico, bacana isso. E é por isso que eu acho que a gente tem que separar as coisas, né? Tem o futebol, tem o cinema, tem o lazer das pessoas, tem o churrasco que alguém faz. Naldo Lemos, abraço. Flávio de Oliveira Raposo também. E tem a vida no dia a dia, que a gente tem mais que reclamar, que a gente tem mais que lutar, que a gente tem que se esforçar para que dias melhores possam vir. Nesse momento, 140 policiais da Polícia Federal estão aí exercendo mandado de busca e apreensão de cidadãos que mexiam com fundos de investimento. Dizem eles que, depois de uma certa investigação, chegaram à conclusão que tais cidadãos, que são 10 ou 15, são pessoas que ajudavam a captar dinheiro para fundos de investimento, notadamente fundos de pensão, notadamente esses fundos que a pessoa faz para complementar salário quando aposenta, e jogavam esse dinheiro, quer dizer, jogavam não, né? Havia todo um trâmite para esse dinheiro ir para o exterior e voltar em forma de propina. Então a Polícia Federal está nas ruas e já prendeu alguns e vai prender outros. Douglas Marquene Branco está assistindo neste momento, parece que está chegando gente aí, daqui a pouco a gente vê. A Jane Mary também está assistindo. E minha gente querida, eu já falei,
eu tenho a impressão de que ele será hoje o nosso convidado único, o nosso querido doutor Silvio Provenzano chegando aí. Vamos passar aqui para ele, porque os cumprimentos são... Olha, eu falei que o senhor estava chegando aqui com a alma em festa e o coração a gargalhar pela atuação do Fluminense ontem. Que maravilha, né, doutor Silvio? A minha visão de tricolor é que deixou muito a desejar. É mesmo? Eu não vi o jogo, eu confesso. É mesmo? Senta, fica à vontade, querido. Só não foi ao jogo, mas eu assisti. Assistiu. E deixou muito a desejar. Deixou. O time deles muito fraco. É muito fraquinho, né? E vamos discutir o pênalti, que eu achei que não foi. Aquele pênalti do Juventus? Eu achei que o Centro foi imprudente, né? Ele chutou a bola e acabou pegando o peito do outro. Chutou a bola e prensou a bola contra o peito. Quando pega na bola antes do jogador, teoricamente não é falta. Exatamente. É discutível. Rigoroso. E veja bem, 48 minutos do segundo tempo. Eu diria que ele foi rigoroso e tendencioso. Eu duvido que em Turim ele marcasse aquele pênalti. Eu acho que o fator casa foi determinante para ele, incontinente, marcar. E o Buffon ficou indignado. O Buffon estava na melhor posição para ver se houve realmente a falta ou não. E eu particularmente achei que não foi falta, foi muito rigoroso. E mais rigoroso ainda, ao expulsar o Buffon, né? Por alguém que não gosta da vecchia senhora. Eu lá na Itália sou internista. Você é mesmo internista, Fiquei feliz com a vitória da Roma. Mas ontem eu estava até torcendo pro Real Madrid. Mas não foi justo não, não foi justo não. Agora, que o futebol italiano ontem lavou a alma, né? Que o futebol está desclassificado da Copa do Mundo e conseguiu 2 vitórias brilhantes, né? Sim, contra o Real Madrid em Madrid. Vencer de 3-1 nas condições em que venceu, realmente está de parabéns. Está de parabéns, fantástico. Mas o futebol hoje está internacionalizado. Está internacionalizado, é verdade. É uma verdadeira legião de legião de... Você vê o próprio Real Madrid, tem Cristiano Ronaldo, tem Marcelo, verdade, goleiro o Casimiro da Juve, né? Sim. Que é brasileiro, né? Então é uma legião de estrangeiro. O Quadrado, que é colombiano. A força do poder econômico, Fernando. Quando nós olhamos aqui para dentro, eu vejo, por exemplo, aquele lateral esquerdo do Fluminense, bom menino, Ayrton, né, que tem aquela tatuagem no beijo do lado, uma figuraça, bom jogador. Eu aposto que qualquer meia dúzia de mariolas, como diz um amigo meu, o Fluminense está vendendo no meio do ano para a Europa. Puxa, isso aqui é uma pena, né? Porque os melhores não param aqui, né? É verdade. A gente já volta a conversar com o doutor Silvio Provenzano, como eu disse hoje, excepcionalmente, doutor Silvio, até volto a falar consigo. Hoje o nosso querido Pedro Carlos está nos vendo em Roraima. Doutor Pedro... Um abraço para o Pedro, bom seminário para ele lá. É um seminário lá. E também o Aibinder teve um compromisso, não pôde vir, até teve a oportunidade de me informar pelo WhatsApp, e está enviando um abraço para o amigo também. Então a gente vai ter vamos conversar bastante. Vamos conversar bastante. Eu adoro discutir, fazer programa com o Aibinder desde o comecinho, alguns anos atrás. Porque eu digo, ele é um grande mestre, um grande professor. Verdade. Vai fazer muita falta, mas eu vou me esforçar porque eu já sou meio logorrico, falo para burro. Então, obrigado, viu, Aibinder, professor, bom seminário. Isso. Vou tentar aqui fazer o papel de 3. Que ótimo. O Bartolomeu Assis está mandando um bom dia para mim, para o doutor Silvio e para a Samira. Então, um abraço grande. E aqui no pé do doutor Silvio, vejam vocês, está aí o Todinho, né? Isso é uma prova de que ele é louco por cadastro. É um negócio, volta e meia está desamarrando o cadastro, a gente agradece a boa vontade e a paciência do doutor Silvio, né? Outro dia o nosso querido William Laranja veio aqui com os sapatos sem cadastro. Aí ele ficou completamente perdido, coitadinho. Mas de qualquer maneira eu queria recomendar a você o Netflix. Veja você o que é na verdade o Netflix. Aqui olha, original Netflix, Bright, é um seriado da melhor qualidade. E você vê, na realidade, alô Bartolomeu Assis, alô Cristina Moraes, você vê aí cada filme espetacular. E o Netflix custa muito menos, mas muito menos mesmo, do que a chamada TV a cabo, né? Por menos de R$22, você na realidade assina por mês o Netflix. Nasa da Tupi, um abraço. Nasa trabalha na portaria da Tupi, sempre foi um bom amigo e eu quero mandar um grande abraço para ele. Alô, original Netflix, Lemon Sweet, Desventuras em Série, são filmes espetaculares com imagens não menos espetacular.
E eu queria aqui, nós já tivemos aqui a abertura, você sabe, esse é um self-made program, né? A gente, de uma certa forma, nesse particular, nós estamos aí sendo pioneiros nessa situação. E vamos então agora, eu vou trazer para você aqui, no momento agora, as espadas katana que você pode adquirir e pode realmente vir para a sua casa ou ser enviado a qualquer parte do Brasil. espadascatana.com.br são forjadas sob o sol do Oriente e são realmente verdadeiras obras de arte. E detalhe que chega na sua casa a custo zero de frete. espadascatana.com.br. Detalhe que são espadas que realmente cortam. Isso quer dizer que são espadas autênticas, decorativas, porém verdadeiras, e você não deve deixar essas espadas na mão de crianças. espadascatana.com.br. Eu queria também dizer do Bradesco Seguros. Bradesco Seguros, o aplicativo Bradesco Seguros, baixe agora e confira essa facilidade. Se você tem celular, seguro alto, o seguro também de família, faça um plano de previdência privada, PGBL Bradesco, e deduza até 12% do imposto de renda. Bradesco Seguros, ok? A gente vai agora então para a prece de Cáritas, e depois da prece de Cáritas a gente vai então para realmente aquele momento da nossa sala de visitas. Hoje um momento de luxo, né, com o doutor Silvio Provenzano, que semana passada não pôde vir, mas hoje está conosco. Muito bem, olha, o Caçador Choperia. Caçador é o restaurante que fica ali na Rua Pareto 42, dos meus amigos Ari, Joaquim e Maurício. A gente manda um grande abraço para todos eles, e você pode concorrer ao nosso sorteio de 3 almoços por semana. Mande o seu recado para sorteiofs@gmail.com. E as nossas recomendações em livro: Vida e Sucesso é livro de minha autoria, que você encontra nas livrarias. Bruce, de Bruce e Andrea Lineker, com Ken Gross, A Volta, a incrível e real história da reencarnação de James Houston Jr. E o livro que me foi enviado pelo nosso querido Dr. Paiva Neto, Jesus, a Dor e a Origem de Sua Autoridade, o Poder do Cristo em Nós. Esse livro, ele já vendeu mais de 2,5 milhões de exemplares, e é realmente um livro extremamente interessante. A todos, muito obrigado. Vamos então à oração do dia, e logo após a gente vai ter essa conversa muito boa com o nosso querido amigo, que vai lembrar o seu canal também, que está aí bombando na internet. A gente está repetindo, aqui esse canal muito importante sobre medicina. Vamos lá. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor.
Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, né? E eu quero mandar um abraço para o Eliezer Coquito. Eliezer me chamando de grande comunicador. Esse grande fica por sua conta, viu? Abração, querido. Quero ver você um dia aqui. Denise Guzmán Silva. Samira, bom dia. Tudo bem? Você vai fazer a câmera para a gente hoje, não é isso? Legal, amiga. Bom dia para os nossos espectadores, né? É verdade. Então, lembrando aqui, ó, nós temos o Ramon Maria Cabageiro Ferreira. Deixa eu botar aqui. Ramon é de Punta del Este, lá no Uruguai, né? Onde eu estive. E é uma cidade linda. Que, se você não esteve ainda, vá. A Denise Guzmán Silva, sempre prestigiando a gente, né? O nosso querido doutor Oscar Berro. Alô, Oscar, um abração para você, para Ana, para os filhotes, né? Tereza Cristina Guimarães Frias também vendo a gente, né? Olha, são tantos os amigos, né? E a gente vai agora conversar aqui com o nosso querido doutor Silvio Provenzano. Doutor Silvio, bom dia. Bom dia outra vez, de novo, porque o dia, deixa eu até tirar essa bicicleta aqui da... ela é a última restaiando, né? E mandar um abraço para o Oscar Berro, né? O nosso Oscar Berro, grande verdade. Está sempre do bem, sempre participando do nosso programa, que maravilha. Mas, você sabe, eu coloquei, engraçado que eu preparei o programa, pensando que o Aibinder poderia estar aqui hoje. Mas eu acho que a gente pode citar um assunto, porque na nossa vida nós já tivemos amores e paixões, não é verdade? Então eu começo falando disso para chegar na Polícia Federal. Eu estou colocando agora uma chamadinha, não sei se vocês já repararam, antes do programa Fernando Sérgio, porque aí eu acho que interessa mais a pessoa, né? E a gente teve um caso que tem a ver, por isso que eu vou dizer de amor e paixão, a diferença de uma coisa ou de outra, no nosso sentimento, não especialistas, porque não somos a nível de psicologia, né? Mas a nível da vida humana, né? Porque a gente lida muito com as pessoas. Nós vimos recentemente um crime terrível que aconteceu, foi descoberto num posto de gasolina, aquele namorado, estudante de medicina, que chegou com a namorada Nisei, né, filha de japoneses, morta dentro do carro, e ela foi esganada. Essa foi a conclusão que se chegou. Até que ponto o ser humano pode chegar a uma situação dessas? Até que ponto a paixão favoreceria esse tipo de coisa? Ou o ciúme excessivo? Ou a paixão por si mesmo? E qual é a diferença, se é que a gente pode dizer, do amor e da paixão? Ou da paixão e do amor? Eu diria que são praticamente coisas opostas. O amor, ele vem com o tempo. O amor, ele é uma árvore frondosa que tem raízes profundas. Não é uma brisa ou mesmo uma ventania que derruba. A paixão, ela é, eu diria que aquela onda de 15 metros de altura que leva tudo que está pela frente. Não tem razão nenhuma. Aquele caso daquele estudante de medicina, e me parece que ele estava no caminho errado, que se é uma coisa que o médico tem que ter, equilíbrio. A paixão, ela afeta desequilibrados. Mas quem já não foi vítima de uma paixão? Sim. Mas se você tem um mínimo de equilíbrio, em algum momento você senta, sai fora, baixa a poeira e fala assim, ops, não é para isso que eu vim. E sai fora, como você falou. São coisas bem diferentes, né? Eu acho que a paixão,
é das pessoas que não conseguem ter a capacidade, como diz o meu querido Binder, né, de respirar. Em alguns momentos você tem que dar uma respirada, tomar fôlego para centrar um pouco mais a situação, sair um pouco fora dessa situação. Quem está na paixão não consegue sair fora, não consegue se ver numa determinada situação e se envolve e se compromete de tal maneira que perde a razão. É pura emoção. E a paixão pode gerar o ciúme, pode levar a uma situação dessa de agressão? O ciúme, uma vez num determinado programa de debate, disseram que fizeram uma pesquisa na Universidade de Winnipeg, no Canadá, que o ciúme era essencial para a preservação das relações humanas. E eu disse que para mim o ciúme era como um remédio. E tentei explicar o motivo da minha opinião. O remédio é uma droga. Como toda droga, dependendo da dose, cura ou mata. É óbvio que você tem ciúme da Samira, como eu tenho de Paulo. A gente tem um ciúme natural. É o ciúme de alguém que convive com a gente, que está o tempo todo, porque a gente tem um sentimento. Claro. Quando esse ciúme começa a ser exagerado, ou seja, quando você começa a ver que esse tipo de sentimento interfere na tua prática diária, está na hora de você repensar. E o problema nunca é no outro, é dentro de você. Eu disse nesse dia o seguinte: se quando seu marido chega em casa, você corre no bolso da calça dele para ver bilhetinhos, para olhar o smartphone dele, ligações feitas, um conselho, né? Deixa ele sair do banheiro, com calma, converse com ele. Não olhe o celular. É bobagem, é totalmente bobagem. A insegurança da pessoa leva ao ciúme. E muitas vezes o problema está dentro de você, não está no outro. Agora, ciúme tem muito a ver com paixão, porque é irracional. Agora, nesse caso aqui narrado, né, na verdade, levou a extrapolar, né? Levou a cometer um ato de agressão, e parece que ele já cometia outros, porque no exame que foi feito, cadavérico, por assim dizer, ela tinha várias manchas pelo corpo, né? Quer dizer, isso cheira a um descontrole total, né? De uma pessoa que estudava medicina, né? Que o amigo disse. Desequilíbrio. Eu fiz a faculdade de medicina há 40 e poucos anos atrás. Eu entrei em 76 na FRJ. Sei. E naquela época havia até aqueles que nem estudantes de medicina eram, na verdade eram espiões, eram olheiros. Sim. A gente tinha no FRJ aquelas pessoas que estavam lá não fazendo curso de medicina, e apenas observando o comportamento, porque era a época do militarismo, aqueles que hoje defendem não viram o que era você estar do teu lado assistindo uma aula de bioquímica com o professor saudoso Lacaz, um gênio, do indivíduo que não sabia sequer o que era um hidrocarboneto, o que era o hidrogênio e o oxigênio. Ele apenas era alguém infiltrado para saber se você compactuava com o regime vigente ou se você estava pensando em organizar uma célula comunista. Era complicado. Mas tinham também aqueles que queriam fazer medicina e que o comportamento deles era duvidoso. Eram arrobados, eram extremamente extremistas em algumas situações, né? A gente dizia, opa, isso aí não estava em caminho médico. O fato de você escolher uma profissão e conseguir entrar numa faculdade que é de difícil acesso. Medicina no Brasil, todo o curso de... Mais caro, né? Também? Até pelo custo. Sim, em termos particulares, sim. Em termos, por exemplo, públicos, é a faculdade de mais difícil acesso à medicina. A porta de entrada mais estreita é a faculdade de medicina. O que não quer dizer alguém com o mínimo de inteligência, mas muitas vezes sem o equilíbrio necessário, não consiga entrar. E aí, durante o curso, já vai se percebendo algumas atenuantes. No curso privado, a porta de entrada é um pouquinho mais larga, mas tem a questão do dinheiro. Por mais que os FIES existam, FIES é aquele projeto criado de financiamento do governo, né? Depois tem que pagar, né? Tem que pagar, mas você tem uma forma de financiar o curso. Mas é um curso caríssimo. É engraçado, o professor da faculdade de medicina leciona numa faculdade privada. O que eu recebo pelas 16 horas semanais que eu dou é metade do que um pai de aluno paga por mês para a faculdade. Meu Deus, que absurdo, né? E outra coisa, a faculdade concede aos professores cursos gratuitos. Vários cursos, administração, direito, enfim, menos de medicina.
Membro de medicina, o professor médico da faculdade de medicina, que é o filho dele estudando na faculdade que ele leciona, e paga. Se pagar, tudo bem, não tem problema, uma boa faculdade, diga-se de passagem. Mas você paga e paga bem. Né? O que não quer dizer que o indivíduo rico não possa ser um desequilibrado. O desequilíbrio, ele não escolhe classe socioeconômica, ele não escolhe raça. O desequilíbrio é, muitas vezes, na própria formação do indivíduo, na educação de berço, e quem sabe até algum componente genético que não esteja muito claro. Também está atuando. Lógico, aquela pessoa que é dada a acessos de raiva, a momentos de furor totalmente insanos. Agora, esse aí esgana a pobre coitada da japonesa. Aí chegamos à parte médica até, né? Essas pessoas que têm esse desequilíbrio e que se destemperam a qualquer momento e chegam a situações como essa, até de criminalidade, até que ponto esse mau comportamento, por assim dizer, ele atua na deterioração do corpo e da saúde? Em todos os sentidos, né? Porque são pessoas que normalmente já têm uma vida muito atribulada. Então, não conseguem o equilíbrio necessário para fazer uma boa alimentação, para uma prática de exercício, têm um sono de péssima qualidade. São pessoas que normalmente vivem em conflito, não só com o mundo ao seu redor, mas com elas próprias, como você colocou. Então, são pessoas que normalmente vai gerar o que é a doença, se não o desequilíbrio. A doença surge a partir de uma ruptura. A doença surge a partir do momento que algo começa a entrar em desarmonia. E esses indivíduos estão permanentemente num estado de desarmonia. E com eles próprios, são indivíduos muito infelizes. O professor Aibinder aqui faria uma festa. Pois é, exatamente. E na verdade, se tivesse ele fala, puxa, eu tinha que estar lá para semana que vem vai estar. Mas aí entra o papel do psicólogo como ele e também do psiquiatra. Claro. Por quê? Porque há um distúrbio mental em andamento em que vai ser necessário muitas vezes o uso das drogas. Independentemente disso, é necessária a psicoterapia. Por quê? Porque com a alteração do comportamento, com o desvio do foco dessas pessoas, você consegue muitas vezes fazer com que essa pessoa retorne ao estado de normalidade. Nem sempre, porque tem os quadros psicopáticos. Esses aí são terríveis, eles são chamados serial killer, né? Assassinos em série. O dia que eles forem pegos, por favor, atrás das grades, e que advogados fantásticos como esses que a gente vê atuar aqui no nosso país não funcionem a favor deles. Funcionem a favor, porque eles são um risco para a sociedade. Na verdade, eles são um risco para eles próprios. É verdade. Infelizmente, a gente convive, né? A gente convive com todo tipo de pessoa. Eu imagino o que é isso. No consultório, dá para o amigo detectar esse cidadão, esse aí, sei não, vou tratar, mas de repente é meio complicado, é meio bandido até. É muito complicado, vou te explicar por quê. Existe uma diferença, é uma piada que os psiquiatras costumam fazer, entre um indivíduo que tem uma personalidade psicopática e o neurótico. O neurótico é aquele indivíduo que tem absoluta consciência que 2 mais 2 é igual a 4. Só que ele vive mal com essa ideia, com esse conceito. Já o psicopata é aquele cara que 2 mais 2 é 22 e vive satisfatoriamente com ela. Você olha para o psicopata, aparentemente é um indivíduo normal. Aparentemente, é só a casca. Por dentro há uma ebulição muito grande. O momento que aquilo, um vulcão eclodir, aí de quem estiver perto. Então é muito difícil muitas vezes fazer o diagnóstico. Você sabe que na minha prova de psiquiatria, que foi em 1979, 80, no Instituto de Psiquiatria da Universidade do Brasil, ICUB, ali na UFCA, a minha prova era uma anamnese com uma senhora que lá estava internada. E eu comecei a perguntar, o motivo que ela estava lá, ela disse que era um equívoco muito grande por parte dos médicos, um erro médico, que ela era casada, dona de casa, tinha um filho que estudava, fazia faculdade de engenharia, o marido dela, e que ela não sabia por que ela tinha sido colocada ali, que era olha, 1 hora de conversa com ela, eu estava absolutamente convencido que realmente os médicos que lá estavam, meus professores de psiquiatria, minha homenagem e saudade a eles todos, deviam ter cometido algum engano, até que de repente ela falou assim, mas só pode ter certeza de uma coisa. No momento que eu tiver alta, porque eu escuto
que a minha novela era uma novela com a Sônia Braga, nos idos de 79, é a minha vida, que o Dr. Roberto Marinho roubou, se apropriou indevidamente. Portanto, eu vou pegar a arma do meu marido e vou lá matar ele. Eu vou lá matar porque ninguém tem o direito de se apropriar da vida dos outros e passar essa vida na televisão. Não sei se era Dancing Days agora, não me lembro mais. Mas ela dizia que aquela novela nada mais... Não, ela era mais do que convencida, ela estava absolutamente certa. Que filmavam a vida dela para poder passar na novela, naquela época assim, das 8, hoje é das 10, a novela das 8 da Globo. Então era um quadro de paranoia, ela tinha na verdade uma esquizofrenia paranoide. Era o diagnóstico dela, eu só consegui fazer depois de 1h20 de anamnese, por essa sorte que no final, já convencido que o anormal era eu ali, e ela saiu-se com essa que me permitiu fazer o diagnóstico. É muito difícil, muitas vezes, a psicopatia ser diagnosticada, mesmo para clínicos experientes, porque há uma dissimulação tão grande no corre-corre do dia a dia, isso pode passar batido. Você pode ter psicopata na tua turma da faculdade de medicina que você não consegue identificar. Isso em qualquer lugar, no teu trabalho, na tua vizinhança, na tua comunidade. Agora, essa tendência a ser bandido, que infelizmente a gente está convivendo sempre com isso, e os noticiários do Monte Esperal reiteram essa convivência, né? Todo dia a gente está sabendo. Hoje, por exemplo, 140 policiais da Polícia Federal estão aí espalhados, né? Executando, ou se possível, tentando executar prisões com relação aos chamados fundos de pensão, que eram fundos utilizados para captar recursos de pessoas honestas, como qualquer um de nós, e que, na verdade, a partir desses recursos, essas pessoas enviavam esses recursos para o exterior e esses recursos voltavam em forma de propina, de uma forma que só eles podem saber, os chamados doleiros. Essas pessoas, doutor Silvio, envolvidas com tanta maracutaia, com tanto problema, elas são desequilibradas, elas são, na verdade, pessoas que têm alguma patologia? Eu acho que não é bem patologia, eu acho que é mau caratismo mesmo. Ô, Fernando, eu tenho duas coisas na minha cabeça. São duas coisas que podem corromper a alma dos mais fracos. O dinheiro, o vil metal, como a gente diz, e o poder. E às vezes os dois vêm abraçados, poder e dinheiro. A gente tem vários exemplos, né? Temos aí um ex-governador condenado há mais de um século, bem-vindo. Eu também acho que com a intervenção federal, de certa forma, algumas regalias que afrontaram a sociedade carioca e que motivou, inclusive, acertadamente a ida dele para lá, eu não discuto a correntada, amordaçada, a forma como ele foi levado, ele é um criminoso comum. Não vejo um criminoso comum de alta periculosidade. Por quê? Porque o que ele perpetrou no comando, com o poder que ele detinha, levando milhares à morte. Não levou poucos, não. Eu, por exemplo, no meu mundinho, tenho pelo menos alguns casos que eu conheço de pensionistas que se viram sem condições de manter a família. Eu tenho 3 casos de suicídio. Culpa de atos cometidos por um indivíduo que já tinha ganho muito, que já tinha levado muito, mas cuja fome era absolutamente insaciável. E se não houvesse Lava Jato, que tantos ainda criticam devido a um fanatismo político inexplicável, mas qualquer fanatismo, do futebol ao político, é totalmente absurdo, né? Você vê que, 3-0 nesse ontem, o fanático tricolor aqui diz, não, o time não jogou bem, o outro é muito fraco. Eu acho que você tem que ter equilíbrio para analisar a situação. Por mais simpatia que eu tenha com fatos feitos no governo Luiz Inácio Lula da Silva, eu não tenho como não me render aos fatos. As evidências, né? As evidências. Hoje, por exemplo, eu vinha para cá te ouvindo, mas antes eu ouvi no noticiário, o Marcelo Odebrecht, que foi preso, permaneceu na cadeia e tudo, disse, olha, eu dei à Polícia Federal 3.000 e-mails trocados, mas eu ainda tenho outros
que podem, digamos assim, fornecer mais evidências com relação ao senhor Luiz Inácio. Se ele tem, que ele dê. Sim. Eu acho que o que a população tem o direito de saber hoje é tudo que foi feito com o nosso voto, porque tanto Cabral quanto Lula, se lá permaneceram no poder, foi com o beneplácito, com o apoio nosso da população, que pagamos impostos, e a gente está em época de ter a mordida do leão no traseiro. Meu Deus do céu. Pagamos muito. Não pagamos. E que não retorna para a gente. Exato. Eu tenho amigos que moram lá fora que dizem, olha, mas aqui a gente paga 40% de imposto, mas você não precisa pagar segurança particular, você não precisa pagar escola e faculdade particular, você não precisa ter plano de saúde, você vai ter uma pensão quando você se aposentar após os seus 35 anos de trabalho como homem, 30 como mulher, suficiente para permanecer a você viver com dignidade, sem que te falte nada. Você não precisa ter a preocupação de, depois de aposentado, ter um bico por fora, continuar trabalhando até Deus permitir. Por quê? Porque senão nem dinheiro para o remédio você vai ter. Então, são países que cobram e devolvem. A gente está num país que cobra, e muito, em tudo, no preço da gasolina. O Brasil é autossuficiente em petróleo, e pagamos uma das gasolinas mais caras do mundo. Verdade. Aí você vai na bomba analisar o valor da gasolina, boa parte dela é converto. É quase 50%. Quase 50%. É um absurdo. Eu não sou contra cobrar 80% no valor do cigarro, não faz mal não. Eu sou contra na gasolina, que move o país, o governo levar metade de cada litro que eu coloco. Quer dizer, os R$220 que eu gastei, eu poderia ter tranquilamente abastecido com metade desse preço, 140, me permitindo reduzir de repente o preço de uma visita médica, aquele que transporta as mercadorias, fazer uma redução do frete, porque iria colocar o produto mais barato na feira. Isso não existe, quer dizer, não há esse pensamento. Há aquele negócio de que vem a nós o nosso reino. A gente tem que contribuir o tempo todo no Brasil para essas... eu diria, para esses esbanjamentos, essas que oligarquias que voltando ao tópico inicial, duas coisas que corrompem o ser humano. O poder, que é a caneta, é você poder determinar, faz isso, faz aquilo. Eu digo, ninguém chefia um setor se não tiver um mínimo de equilíbrio e de empatia, que é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Não exija do outro aquilo que você não possa dar. E, se possível, com um exemplo, você dando previamente. Segunda coisa, a questão do dinheiro. A gente vê superfaturamento de uma série de coisas, operações com... Caramba, quando a gente vê, de repente, pessoas conhecidas envolvidas com isso, a gente diz, mas por que aquele menino se deixou levar por isso? Claro, é o dinheiro que vem fácil. Olha só, exemplo, o Sérgio Portes, médico, que chegou a secretário de Estado, foi cogitado para ser ministro e acabou na prisão. Acabou como presidiário. Fernando, o Sérgio Portes, salvo erro de informação que o teu amigo que tem, ele se formou em medicina, acho que uns 15 anos depois de mim, ou 10 anos depois de mim, na Sousa Marques, que é uma faculdade particular. Ele vem, ao contrário do seu amigo aqui, de uma família com posses, evidentemente. Eu me recordo que o saudoso Giovanni, meu pai, quando eu prestei vestibular, naquela época nós colocávamos a listagem, e quando eu fiz em 75 o vestibular, eram 10 faculdades de medicina, o FRJ, o UERJ, o UF, a Unirio, que era a FEFIERJ, eram as 4 tinha a Fluminense também, né? Isso, a Universidade Federal Fluminense, as 4 públicas eram essas, e tinham 6 privados. Gama Filho, Sousa Marques, Valença, Vassouras, Teresópolis, Petrópolis e Campos, eram 11. Meu pai disse assim, filho, papai era açougueiro, eu adoraria ter recursos para conseguir bancar uma faculdade de medicina e você poder realizar seu sonho. Mas se você não passar por uma pública, dificilmente o papai vai conseguir fazer isso. E aí eu mostrei a minha inscrição no vestibular apenas com as 4 públicas. Ele falou, o que é isso? Eu falei, são as 4. Se eu não conseguir média para ir para uma dessas 4, eu vou fazer ano que vem de novo. Meu pai, que era um homem muito sério, falou assim, tudo bem, mas esse ano eu realmente vou trabalhar, eu tinha 16 para 17 anos, para você poder fazer o curso. Eu tinha uma bolsa de 100% no curso que eu fazia, Miguel Couto, na época, o curso Miguel Couto. E ele falou, ano que vem você tenta novamente, só que ano que vem você vai trabalhar comigo. Como quem diz,
esse ano você se dedica ao estudo. Se você não passar, ano que vem você tem que ter uma ocupação na vida. Você não fez cursinho vagabundo? Estudou? Não, eu fiz cursinho, eu fiz um curso. Eu estudei no colégio de aplicação, que quando eu entrei no final dos anos 60, pertencia à Faculdade Nacional de Filosofia e que depois se transformou no CAP da UFRJ. É um orgulho de ser capiano, é um espírito capiano que a gente dizia na época. O livro do Zoenir Ventura, 1968 anos, que não terminou, menciona o colégio em várias passagens, porque lá descobriram, inclusive, uma célula do Partido Comunista em plena atividade. Quando eu entrei no colégio, eu me lembro que garoto com 11 anos de idade, eu via chegar a polícia do Exército, levar professores queridos presos para dentro do camburão por atividades ditas na época subversivas. Eu estudei nesse colégio. E lá no colégio não tinha terceiro ano. O pré-vestibular ele era feito em cursos. E normalmente nós éramos procurados pelos proprietários dos cursos para fazermos o curso com uma bolsa de 100%, exatamente pelo preparo que o colégio dava na sua base, que nos permitia, muitas vezes, almejar os primeiros lugares, o que era propaganda para o curso. Então nós éramos não pagos, a gente recebia o curso de pré-vestibular. E eu recebi esse curso já voltado para a medicina e era obrigado a fazer, inclusive, as aulas especiais, o que obrigava um tempo de estudo maior dentro do curso. E passei para a FRJ, porque as 4 opções que eu mostrei para o papai eram das públicas, porque ele não tinha. O Sérgio Cortes, voltando aí, foi para a privada. Se formou em ortopedia, que é uma especialidade que é bastante rentável. Rentável por quê? Porque é cirúrgica, né? As especialidades cirúrgicas, ao contrário das clínicas, elas normalmente dão uma remuneração melhor ao profissional. Eu digo que o plano de saúde paga mal a consulta, o clínico sofre com isso. O cirurgião ele não está nem querendo saber quanto que é o valor da consulta, porque é um aquário onde ele pega os peixes que ele vai operar e ele ganha no procedimento cirúrgico. Então, o Cortes era um indivíduo que tinha uma especialidade, ou melhor, ele tem uma especialidade cirúrgica. E ele, por questões levado à direção do INTO, dizem, eu não tenho provas, mas dizem que criou um factoide que foi amplamente noticiado na mídia, de que ele estaria acabando com, eu diria, com a corrupção da compra de próteses e órtese. A história, por ele realizada após esse fato, prova que talvez fosse o inverso. O factoide teria sido ele ter sido alvo de um atentado. Ou das duas uma, o atentado foi uma história muito bem montada por ele, pela corja que o seguia, ou ele ficou tão assustado com o atentado que resolveu se render. Porque os fatos por ele realizados à frente da Secretaria Estadual de Saúde, a mim, me envergonham como médico. Por quê? Porque os desvios feitos levaram a um aumento, eu diria, generoso no tempo de espera e que, evidentemente, diminuiu muito os riscos de chances, as possibilidades de chance de cura de muito paciente. Se você tem, meu amigo, um diagnóstico de câncer, seja na mama, seja na próstata, seja onde for, o tempo de espera para o início do tratamento é crucial em termos de possibilidade de chance de cura. Se devido a um problema na questão da saúde, os médicos não são contratados, as condições do hospital não permitem um atendimento minimamente seguro, as cirurgias são proteladas, são postergadas. Quando você vai muitas vezes operar, uma situação inicial há 6 meses atrás, como a doença que tem um crescimento rápido, ela muda totalmente de configuração, às vezes em semanas, não precisa nem 100 meses. E, então ele é culpado por isso, sim. Enquanto secretário estadual de saúde, ele deveria ter brigado pela saúde da população e não por benefícios pessoais. Um indivíduo que ficou preso e que, ao sair da prisão, primeira tarde, estava no bem bom de alto luxo na zona sul do Rio de Janeiro. Como é que eu vou ensinar aos meus filhos que o crime não compensa? Como é que eu vou explicar para minha família que eu não posso frequentar aquele lugar? A inveja, nenhuma inveja. Eu não preciso de uma sessão de relaxamento a um preço exorbitante dos olhos da cara. A minha paz de espírito, doutor Sérgio Cortes, meu colega, está dentro de mim. Não está em sessão de massagens e clubes luxuosos da Zona Sul Carioca. Agora, também não tem os recursos necessários, que, aliás, no momento não me faz falta, colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Agora, a pergunta que eu sempre me faço,
Será que embaixo daquela calvície toda precoce dele existe algum tipo de sentimento, algum tipo de preocupação humanitária? Eu quero crer que não. Eu quero crer que não, porque eu não conseguiria. Nem após a prisão, a pessoa não se tornou convencida dessa necessidade humana. Não. Eu acredito que o modus operandi da mente desses indivíduos é o seguinte: eu tenho que comprar um antibiótico XYK. Eu tenho os fornecedores. Um fornecedor, o Estado vai pagar R$1 milhão por um lote com, vamos dizer, X, 100 mil ampolas. O outro fornecedor, o Estado vai pagar R$2,5 milhões, sendo que vai metade para o governador, metade, e vai sobrar para mim 20%. Eu não tenho, evidentemente, como ter um controle em cima disso, por quê? Pelo visto, os próprios juízes do Tribunal de Contas do Estado estavam todos dentro desse negócio. Quer dizer, quem tinha que fiscalizar estava envolvido na história. E as contas eram aprovadas. Já que o dinheiro não é meu, o dinheiro é de todo mundo, eu vou levar. É a única coisa que entra na minha cabeça, evidentemente que numa mente criminosa. E você vê que no Tribunal de Contas do Estado, que aliás é indicação política, é igual ao STF, quem é indicado para o Tribunal de Contas do Estado é quem tem as ligações políticas, e evidentemente que com essa pendência em vigor. Sérgio Cabral indicou fulano de tal. Agora olha só, olha o que você vai fazer lá, hein? Estou te indicando, cargo vitalício, salário nababesco, ó. Mas sou eu que estou te indicando. Ele vai fiscalizar alguma coisa? Não é a mesma história do presidente que nomeia o ministro do Supremo? E aí o cara vai e encontra na lei, e a lei é uma coisa meio que abstrata, mas encontra na lei brechas aonde eu tenho o recurso isso, eu tenho o recurso daquilo, eu tenho embargo daquilo, embargo refringente, meu Deus do céu. E aí a gente vê que os processos se arrastam anos a fio. Ad eternitatum. Você tendo bons advogados que o dinheiro pode comprar, muitas vezes o dinheiro que compra é exatamente o produto de todos os atos ilícitos perpetrados por essa corja, é de lá que veio o dinheiro, né? É de lá que veio o dinheiro. E eles pagam, evidentemente, advogados que cobram muito bem e têm que cobrar, porque são profissionais. Nosso Marcos de Giacomo está assistindo o programa. Um abraço para um abraço para ele, Marquinhos. Gente, grande abraço. Diretor lá da Rádio Tupi, né? O Marcos é pessoa da melhor qualidade. Sem dúvida. Há anos que eu conheço, realmente faz um trabalho muito bom lá à frente da rádio. Aliás, até para dizer que o nosso querido Dr. Silvio está presente em vários programas da rádio, inclusive no Cotai, há muito tempo, né? Eu diria o seguinte, eu sou convidado, bissexto muitas vezes com o Cristiano, participando do debate. Ainda anteontem eu falei sobre gastrite, que é um tema muito interessante, porque acomete todo mundo. E com o Heleno Rotai eu tenho, digamos, uma presença, eu agradeço muito ao Marcos. Sim, aos domingos, às 9h, como diz Heleno Rotai, pontualmente às 9h. E pontualmente às 9h30 a gente fala. Essa semana eu vou falar sobre feridas. Na verdade, é uma prestação de serviços, muito porque importante. Eu entendo que muitas vezes o desequilíbrio que leva à doença é fruto da falta de conhecimento. Quando a gente pode passar alguma informação para as pessoas tão carentes de informações, a gente passa. Nunca com o intuito de fazer diagnósticos, que seria impossível através do microfone de uma rádio, muito menos de ministrar qualquer tipo de tratamento, que seria um sonho. O doutor Silvio pode me tratar. Às vezes as pessoas me procuram pelo Face. Eu estou com dor aqui, dor acolá. Eu falei, meu Deus do céu, eu sou médico, não sou mandrake. Claro. Eu não sou mágico. Né? Parece fácil, mas o médico, na hora do exame físico, ele colhe uma história, estou conversando contigo, te examina, veja, escuta o coração e tudo, e tem dúvidas. O meu grande mestre na medicina, me recordo, eu já formado, já tendo concluído minha especialização, peguei o caso de uma jovem, Michele, na época de 5 anos, e foi encaminhada para o Hospital de Servidores porque é suspeito de um câncer na tireoide. E eu examinei, confesso, fiquei na dúvida. E eu levei para o doutor Bento, Cândido Coelho, meu chefe lá. Ele ficou com a Michele mais de 1h30, na sala dele, no gabinete dele, com a mãe dele e comigo. Quando ele terminou de fazer tudo, ele virou-se para mim, colocou a mão no meu ombro e falou assim: Silvinho, você sabe o que tem de mais fascinante na profissão que a gente escolheu?
pô, eu tenho mais de 35 anos, quer dizer, ele tinha naquela época o tempo de formato que eu tenho hoje. E eu faço dele as minhas palavras hoje para os meus residentes. É que depois desse tempo todo, trabalhando continuamente, eu ainda me reservo o sagrado direito de ter dúvidas. E quando a gente tem dúvidas, é porque a gente pensa. Pior é aquele que acha que tudo sabe tudo, e não tem dúvida nenhuma, e embarca no erro e mata o doente com o erro dele. Então, a gente na profissão do médico, a gente tem essa dificuldade de fazer um diagnóstico. Eu digo para os residentes o seguinte, olha, um QI elevadíssimo, entrou numa faculdade de difícil acesso, concluiu um curso de 6 anos, fez um concurso estreito para fazer uma especialização, fazemos aqui diagnósticos mirabolantes, conseguimos utilizar tratamentos de última geração, e o ato final é pegar aquela folha com 3 vias e fazer o testado de óbito. Quer dizer, muitas vezes, com toda a capacidade, com todos os diagnósticos, com todos os recursos, e mesmo assim morre, porque faz parte da nossa existência terrena, a passagem aqui. E às vezes só de acontecer que vai estar nas tuas mãos. Entender e aceitar isso como um desígnio da vida, agora procurar sempre se doar. O que eu faço na rádio é uma prestação de serviço e levo a medicina. Você faz aqui também. Às vezes. Mas, na verdade, o que eu vejo é uma prestação de serviço. As pessoas, às vezes, confundem essa prestação de serviços com consulta médica. Nunca é uma consulta médica. Eu tenho grandes amigos no Conselho de Medicina porque as pessoas, muitas vezes, se utilizam disso em vantagens próprias. Eu me lembro que quando Alfredo Raimundo me convidou para fazer a primeira participação na rádio, há 7 anos atrás, atendendo a uma dúvida de um ouvinte, ele disse, doutor Silvio, o senhor fala muito bem, ele na época, eu tenho uma dificuldade muito grande com os seus colegas, com os seus pares, que se recusam a falar na rádio. Se o senhor pudesse, eu falei, com o maior prazer. Então, o senhor fale com a Ritinha fez aniversário agora recente, a Gracinha. Fala com a Ritinha e passe o endereço da sua clínica, para quando o senhor for convidado, a gente poder divulgar. Eu falei, que isso, senhor? Eu, graças a Deus, eu recebo meus pacientes encaminhados por outros pacientes, por colegas que confiam na minha avaliação. Eu nunca precisei, graças a Deus, pagar anúncio no rodapé de uma vai. Eu não aceito que o senhor coloque meu telefone. E outra coisa, eu não tenho clínica, eu tenho consultório, eu sou médico clínico, um consultóriozinho, não tem a clínica de medicina. E ele falou, doutor Silvio, uma dúvida que eu tenho aqui comigo, ele era um homem de muita... Sim. O que o senhor ganha, então, falando? Eu falei assim, eu ganho sua amizade, que o senhor está me pedindo para eu prestar um favor, e eu ganho uma oportunidade que eu nunca imaginei ter na vida. Poder levar conhecimento médico a um número grande de pessoas, porque é uma rádio popular, uma audiência imensa. Essa oportunidade eu vou ficar em débito com o senhor, só não quero propaganda. O senhor me coloca como médico do Hospital dos Servidores, porque lá eu entrei através de concurso público. Não foi atendendo a favor de ninguém, nem por indicação política. Eu sou médico do Hospital Federal dos Servidores do Estado. Na época nem federal era só Hospital dos Servidores do Estado. E aí comecei essa minha ida. Passado algum tempo, alguns meses, e o Aibinder, pena não estar aqui para ser minha testemunha, abriu-se uma vaga no debate, vagas essas que são sempre muito procuradas por aqueles que almejam cargos públicos, você sabe disso. E aí vira-se o seu Alfredo e falou, doutor Silvio, abriu uma vaga aqui no debate, no programa do Francisco Barbosa, vai pro Barbosa, meu irmão, um abraço. Barbosa. E aí ele falou assim, o senhor faz uns 2 programas, por quê? Porque o debate, ele requer uma dinâmica que por mais conhecimento, por mais cultura que a pessoa tem, muitas vezes não consegue desenvolver um tema, fica travado. O debate é uma coisa complicada. Mas olha, faz o seguinte, conversa com o Luizinho Campos, para ele, meu irmão, outro abraço, e com o doutor Aibinder. Segundas-feiras. O Luizinho é uma figura extraordinária. E aí, conversa com o doutor Aibinder, que ele te dá uma dica. Eu me lembro que o Aibinder vira-se para mim com aquele jeito dele, fala, senhor, é o seguinte, esquece que do outro lado do microfone tem umas 500 mil pessoas, bobagem esse meio milhão. É como se a gente estivesse num barzinho batendo papo. É verdade. E aí a gente vai desenvolvendo o tema. Procure ser bastante claro naquilo que você fala, é tranquilo. Ele foi quase que um Valium para me acalmar. Aí, Pedro, um beijo para você. E a partir daí vieram as dicas. Eu sei que eu ia fazer 2 programas e estou lá até hoje. Né? Graças a Deus. É uma oportunidade da gente pelo menos colocar e justiça seja feita. Eu nunca tive qualquer tipo de censura. Né? Tipo assim, olha, não fala isso, não fala aquilo. Falar nisso, eu dei o diploma de médico do Silvio.
está guardado com toda a honra na minha estante lá. Nosso agradecimento pelo primeiro ano, na primeira hora, o Dr. Silvio estava aqui conosco e nos prestigia, e para nós é muito importante, para o ouvinte mais ainda. Veja bem, é um canal de comunicação. Você sabe que ontem o Zuckerberg falou que ele tem acesso, é o criador do Facebook, que eles têm acesso. Muita gente, inclusive, está saindo do Face com medo, né, de tudo que pode ser pego lá. É verdade. Eu vou te dizer uma coisa. A gente hoje tem as nossas vidas totalmente monitoradas. É fato. Né? São as câmeras que nos filmam dirigindo na rua, que nos filmam entrando no banco, que nos filmam saindo do banco. Sabe-se lá entrando e saindo de mais onde. Nossa vida hoje está totalmente devassada. Há cruzamento de informações e com auxílio dessas máquinas perversas, que são os computadores, você sabe exatamente, você sabe que teve, por exemplo, paciente que se recusou a levar meu recibo. Obviamente que meu contador, no caso meu filho, não tinha como fazer a declaração. Recebi da Receita Federal uma paulada. E realmente, cheques que foram depositados, mas que eu não tinha um controle contábil. Eu falei para minha secretária ontem, com recibo ou sem recibo, você dá o recibo e bota aí. Não quis levar o recibo, mas deixa a cópia. Porque é melhor você pagar no ato do que pagar com juros depois e ainda passar por sonegador, né? E veja bem, sem dolo, sem intenção, mas você é visto pela malha fina como um cara que sonega os impostos. Então, paga-se muito, não se paga pouco. Agora, se tiver que pagar com juros, meu Deus, é muito pior. Então, agradecer ao Deco, que faz um trabalho, eu sei que difícil, né, de montar tudo e fazer declaração, ele está lá todo enrolado, e ainda arranja um tempinho para editar meus programas no YouTube, com toda a dificuldade. Parabéns. E a gente está tendo a honra de repetir esses programas aqui às terças-feiras. Não, mas é porque é muito importante, e não só é o carinho, eu tenho muito carinho pelo Dr. Silvio Provenzano, né, mas também por esse trabalho que ele exerce, que é uma forma que eu levei também a minha profissão ao longo de toda a minha vida, de alguma forma de somar esforços para que esse país seja cada vez melhor. Fernando, eu vou te dizer uma coisa, a minha passagem pela rádio, ela me permitiu coisas que eu nunca imaginei. Primeiro, poder interagir com o nosso povo de uma forma, eu diria que mais próxima. Segundo, ter tido a oportunidade de conhecer pessoas, não é por estar na tua presença, como você. Quem sou eu? Que eu chamo o seguinte, citei o Berno no início do programa, citei a Ibinder, pessoas com quem, através da rádio, eu estreitei laços de amizade, se bem que o Berno já conhecia de outras situações, a rádio apenas nos aproximou mais. Mas você, o próprio Barbosa, Heleno Rotai, pessoas amigas, muito, né? O Jimmy Hall, enfim, citar todos eles, o Garcia, que é uma figuraça com a Ingrid, a esposa dele. Coelho Lima, extraordinário. Alô, Coelho. E a Aninha, que era chefe do jornalismo, exímia conhecedora de cinema. Falando nisso, a Ritinha de Souza, lembra da Ritinha? Claro, a Ritinha aniversariou anteontem. A Ritinha é a produtora do programa, né? Cada dia mais bonita. Ela é filhota dela. Hoje ela está num outro tipo de profissão. Sim. A Ritinha, abraço para ti, querido. A gente não esquece, e através desse canal que apareceu na minha vida de paraquedas, e que a gente, de certa forma, tenta aprender a utilizá-lo cada vez melhor, eu não poderia, evidentemente, deixar de estar aqui, Fernando. Primeiro, por todo o espaço que nos anos que você teve lá nas madrugadas você me concedeu, para a gente poder falar de vários assuntos. Foi uma honra para mim. E saber que aqui você estava iniciando uma coisa que, no fundo, era genial. E está mostrando que é. E você foi pioneiro nisso, né? Você tem esse mérito. O que a gente fez, evidentemente, foi, aproveitando o teu generoso convite mais uma vez, vim aqui, primeiro com um reconhecimento por todas as vezes que naquele microfone que alcançava tanta gente, você permitiu que a gente fizesse. E poder dar continuidade aqui. Então, é muita alegria para mim poder participar desse teu ano de sucesso. Você me aturar aqui nesse já segundo ano de programa. Sua esposa Samira sempre extremamente delicada. E a gente perdeu a outra cachorrinha e ganhamos essa aqui que
Ela fica feliz com o meu cadastro. Esse é um rapazinho, o Todd. Todinho? Ah, já sabe que é. Eu agradeço a um dentista meu, que é, na verdade, sogro do meu filho, o Mauro Sérgio, que me deu de presente. Ele tem vários lá em Itaipu. Doutor Silvio, eu quero agradecer muito a sua presença aqui hoje, né? Eu mandar um abraço para o doutor Ebinda, que hoje esteve impossibilitado de vir. Um abração para o Marcos de Giacomo, que está vendo a gente, e um abraço também grande para o doutor Pedro Carlos, que é doutor em matemática, que está em Roraima vendo a gente, participando do seminário de professores de matemática. Você sabe que matemática, junto com história, eram as disciplinas que eu tinha mais paixão no meu segundo grau. Adorava matemática, né? Então, conviver aqui com o Pedro é sempre muito bom. Eu só fico pensando num simpósio de matemática, se aqueles teoremas malucos, eles perdem tempo lá tentando encontrar uma solução de encontro. Né? Pedro, um abraço para você. E eu venho de 15 dias porque você sabe que a minha vida corrida do hospital, eu tenho que fazer toda uma engenharia na quarta-feira para poder chegar aqui e daqui sair correndo para lá. É verdade. Eu vou então agora para o caos do rádio, né? O caos do rádio, eu estava aqui pensando, são tantos anos vivendo com rádio, que a gente lembra de vários ao mesmo tempo, mas vou lembrar de um só caso. Há muitos anos atrás, quando eu comecei no rádio lá, eu tinha 16 anos, no ano de 1962, né? A rádio do interior, ela vivia muito de vender notas. O que é vender notas? Notícias, né, que eram vendidas para o comércio, que na época não havia muito essa noção de comercial que eles foram se fazendo ao longo, e principalmente notas fúnebres. A pessoa chegava lá na porta da rádio, disse: olha, lamentavelmente morreu meu parente, eu queria que os senhores anunciassem e tal, e pagava ali. E não raro, a família do féretro, daquele que morreu, féretro significa aquele que morreu, subia no estúdio para ouvir de viva voz o locutor dizer a notícia. E na época havia um locutor que tinha uma voz linda, era o Afonso Torquato, só que ele tinha um problema. Ele sozinho era um ótimo locutor, mas se visse alguém de fora, ele se acanhava e se embolava completamente. Ele estava recém-chegado, né? Fez um teste, passou pela beleza da voz, mas tinha esse problema. E naquela ocasião, num domingo, quem estava lá na portaria da rádio era uma senhora chamada Terezinha Alage, que era telefonista encarregada de receber o dinheiro. Na época, eu não sei quanto era, mas não era muito caro. Então chegou uma família inteira com 11 pessoas, né? Foram todas as 11 na porta da rádio. Olha, eu queria anunciar o falecimento do meu filho e tal. Pois não, custa tanto e tal. Subiram no elevador em várias idas e vindas, né? E ficaram todas fora do aquário. Naquela época a rádio tinha o aquário, ficaram todas para ouvir o Afonso Torquato ler a nota, que terminava da seguinte maneira: noticiamos com pesar o falecimento de fulano de tal. E ele, muito nervoso, disse: noticiamos com prazer o falecimento de fulano de tal. Gente, foi uma confusão, queriam dar nele, e na realidade foi apenas o nervoso, coisas que acontecem. Olha, um grande abraço, fiquem com Deus, bom dia Rio de Janeiro, bom dia Brasil, e bom dia ao mundo inteiro. Namastê.